Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, turma Direito do Trabalho 2. Que aula é essa? Aula 10, né? Aula 10. Aula 10, a gente vai continuar falando da resolução do contrato de trabalho, ou seja, do fim do contrato de trabalho com culpa, né? A gente terminou as duas últimas aulas, 8 e 9, falando da culpa do empregado, né? A gente falando da culpa do empregado quando o contrato de trabalho, ou seja, quais são as hipóteses de culpa do empregado. Agora a gente vai falar da resolução do contrato de trabalho por culpa do empregador, certo? O empregador ele pode praticar algumas faltas graves que estão descritas lá no artigo 483. O empregador pode praticar essas faltas graves e o contrato de trabalho ser encerrado por conta dessas faltas graves que o empregador praticou. É claro que o empregado, assim, na prática, como é que vai se dar, Tiago? Porque eu não consigo ver um empregado chegando para o empregador e dizer, eu vou lhe dar justa causa. Não é bem assim, não é bem assim, né? Geralmente acontece o empregado pedir para sair porque não está aguentando a situação, então inicialmente seria uma demissão a pedido, certo? Salvo quando esse empregado ele tem uma determinada estabilidade, alguma coisa assim, que ele entra com ação durante o contrato de trabalho, mas geralmente, né, na maioria das vezes ele pede para sair e entra com ação na Justiça do Trabalho chamada a rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha o nome, rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Então, quando o contrato termina por culpa do empregador, a gente vai ter a rescisão indireta ou despedida indireta. O que é isso? É porque uma vez reconhecida na Justiça do Trabalho que a culpa foi do empregador, esse contrato de trabalho vai se transformar, né? Quer dizer, a forma de extinção dele vai se transformar, a forma de extinção. Porque inicialmente tinha sido o empregado que pediu para sair, né? Inicialmente o empregado pediu para sair, mas como o juiz do trabalho vai entender, né, e caso o empregado prove, é claro, que o empregador é que praticou alguma dessas faltas, aí o juiz vai inverter essa rescisão, né? Ele vai dizer, olha, aqui então vai ser uma rescisão indireta. Por quê? Porque antes era um pedido de demissão do empregado, né? Mas aqui se verifica que o contrato de trabalho terminou por culpa do empregador. Então, o que antes era uma simples pedido de demissão sem culpa, sem nada, sem justa causa, agora vai se tornar uma rescisão indireta. Tá, e quando for rescisão indireta, Tiago, o que é que vai acontecer? O empregado vai receber as verbas trabalhistas, né? Ele vai receber como se o contrato de trabalho tivesse encerrado sem justa causa. Tá? Ele vai receber as verbas trabalhistas como se o contrato de trabalho tivesse encerrado sem justa causa. Saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional e, né, vai sacar o FGTS, multa de 40% do FGTS, aviso prévio, tudo isso. Tá? Então, é claro, vai receber lá no judiciário, se agilizar. Tiago, e se o empregado não aguentar a situação, pedir para sair e entrar com a ação? Aí não vai ter nada. Né? Aí não vai ter nada, né? Porque quem conta vai saber que ocorreu ali naquele contrato de trabalho se ele não fizer a denúncia, né? Por isso que tem que ter essa denúncia. Se ele não fizer a denúncia, não há como se adivinhar que o contrato de trabalho terminou dessa forma, ou seja, por culpa do empregador. Beleza, gente? Então, para frente. E quais são as formas? Ou seja, quais são as hipóteses de falta praticada pelo empregador? Elas estão dispostas no artigo 483 da CLT. 483 da CLT. Certo? Então, no artigo 483 da CLT, a gente vai ter em todas as suas alíneas, né, as hipóteses em que o empregador pratica essa justa causa contra o empregado. Tá? Então, 483 da CLT, a gente vai ter as hipóteses em que o empregador pratica essa justa causa com o empregado. Então, vamos uma a uma, como a gente fez no 482. Vamos olhar aqui uma a uma. Primeira delas, 483 e a linha A. O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho, lá. Isso é o caput de 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. Gente, pleitear. Esse nome pleitear, certo? Esse nome pleitear vem de pleito, de pedido. É no Poder Judiciário, tá? Então, para quem gosta de ou vai fazer concurso, vai fazer OAB, preste atenção nisso.
Só o Poder Judiciário pode dizer que houve rescisão indireta, tá? Então, só o juiz, o Poder Judiciário, é quem vai dizer que houve rescisão indireta. E se não foi o Poder Judiciário, o empregado não pode dizer, certo? É pleitear no CAPT. Vamos para frente. A linha A. Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, tá? Primeiro, serviços superiores às suas forças. Gente, lá na parte administrativa da CLT, tem um artigo dizendo qual a capacidade de serviço ou de força física que um homem pode fazer e qual a capacidade de serviço ou de força física que uma mulher. Já é para servir como parâmetro, tá? Mas quando o legislador falou serviços superiores às forças dele, a gente tem que entender que serviço braçal nem sempre é o objetivo do contrato de trabalho. Eu posso ter uma pessoa que trabalha com TI, uma pessoa que trabalha dando aula, uma pessoa que trabalha... Enfim, exigir serviços superiores às forças é de uma subjetividade muito grande, porque vai variar, né? Tem gente que tem determinados limites ou tolerância, tem outros que não. Então, por isso que a gente pega, o mediano, um horário de trabalho normal, não exigir a prestação direta de hora extra, né? Inclusive, a prestação continuada das horas extras, ou seja, a carga horária excessiva, era considerada pelo Código, quer dizer, ainda é, né? Considerado pelo Código Penal, como um trabalho análogo à condição de escravo, para vocês terem uma ideia. Né? Teve um decreto de Temer que tentou tirar. Aí tirou, eu não me recordo. Mas enfim. Então, isso significa, gente, que serviços superiores não é só superior de peso, superior de horário, é a cobrança excessiva, maciça, tá? Então, quando a gente tem isso, serviços superiores, tá? Serviços superiores, e o empregado pode sim dar justa causa ao empregador. O empregado vai lá e diz, opa, dá não, velho, com paciência, né? Não dá, então o empregado vai dar justa causa ao empregador. Beleza? Serviços superiores às suas forças. Vão ser esses aí. Serviços superiores, ou seja, não é só serviços físicos, né? Mas serviços técnicos, serviços de fala, tal, o que for, e desde que seja uma cobrança excessiva, né? Essa cobrança excessiva, essa prorrogação direto de jornada de trabalho, o que for, pode ser considerado superior à força do empregado, tá? E esse empregado pode pedir. Agora, entendam da subjetividade, por isso que vai precisar do magistrado analisar no caso prático, se ela não superior à força do empregado, entendeu? Então, o magistrado ele vai aí precisar analisar no caso prático. A linha A ainda, só essa primeira parte. Quando o empregador exigir do empregado serviços defesos em lei, ou seja, serviços proibidos por lei, tá? Serviços, quando o empregador exigir do empregado serviços que a lei proíbe, que a lei veda, tá? O empregado pode dizer, opa, papai, aqui não dá pra mim não. Não dá não, isso é proibido, mas tu tá que eu vou fazer isso. Não vou não, não dá não, boa. Parou por aí. Vou pedir para sair e me resolvo lá na justiça, para ter reconhecido a rescisão indireta. Entendeu? Então, serviços proibidos por lei. Tá? O empregador também que exigir do empregado serviços proibidos por lei, o empregado pode dar, não vai, aí não dá certo para mim. Tá? E qual seria? Vários, né, gente? Tem vários, né? Vamos pensar assim, é o seguinte, o cara tem uma lan house, tem uma lan housezinha, e aí ele começa ali com a lan house e tal, não sei o que, aquela coisa toda, vê que o movimento tá mais ou menos fraco e tal, o coronavírus, não sei o que, aí ele resolve vender jogo do bicho na lan house. Aí diz ao empregado, olha, você tá sem fazer nada, você vai ficar recebendo a clientela, recebendo pagamento, o empregado tem que dizer o quê? Opa, dá não pra mim. Porque é o jogo de azar, é contravenção penal, entendeu? É jogo de azar, é contravenção penal. Então é um serviço proibido por lei, tá? Um serviço defesa em lei. Dessa forma o empregado pode dizer, opa, não, vou pedir para sair, vai lá, e diz, olha, queria que eu estivesse vendendo jogo do bicho na porta da empresa dele, porque estava sem movimento. Entendeu?
Ainda, na linha A, quando o empregador exigir do empregado serviços contrários aos bons costumes. Serviços contrários ao bom costume. A CLT é de 43, gente. Tenham paciência com ela. Ela é de 43. Tenham paciência. Serviços contrários aos bons costumes. Bom, pode ser o quê, Tiago? Então, é assim, né? O que a sociedade tem como moral, aquela coisa que está ali no clima, não é aceitável e tal, né? Então, pode ser que, assim, a pessoa, se o empregador quiser que você... Dá um exemplo. Se o empregador, ele de repente é um artista e você está trabalhando para ele como um músico e tal, e ele quiser que toda vez você vá tocar, você fique bebendo com ele a noite toda, apareça na televisão bebendo, e tome bebida e tal, bebida alcoólica, e aquilo ali tem criança vendo, você pode dizer, ô, macho, não dá para mim não esse negócio. Dá não, porque minha moral lá em casa já tá baixa, eu ainda saio para vir trabalhar e chego bêbado, não dá. Então, ó, vamos parar por aí. Então, serviços contrários aos bons costumes. Então, com um exemplo só pra gente descontrair, tá bom, gente? Ainda na linha A, última coisa, se o empregador exigir do empregado serviços alheios ao contrato de trabalho, tá? Se o empregador exigir do empregado serviços alheios do contrato de trabalho. Veja bem, a sandália tá caindo. O empregado ele é contratado para uma determinada função, tá? O empregado é contratado para uma determinada função. E quando ele é contratado, o empregador vai lhe passar quais são as suas atribuições. Vai dizer, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Nesse contrato você vai fazer isso, isso aqui, pronto. Então o empregado de antemão sabe quais são suas atribuições no contrato de trabalho. Isso é boa fé, gente. Isso é boa fé, né? O contrato de trabalho é comutativo, de obrigações mútuas, o empregado já sabe o que é que ele tem que fazer. Tá? Aí de repente você chega e contrata uma pessoa para ser sua assistente administrativa no escritório de advocacia. Tá? Olha, seu papel é esse, trilhar, tal, pronto. A pessoa de boa fé sabe o que é que vai fazer. Né? Então ela de antemão sabe o que é que não vai fazer. Também. E aí se você começa como empregador, dizer, olha, fulana, vai pegar meu filho no colégio. Fulana, vai pagar uma conta para mim ali no banco. Fulana, vai comprar comida pra gente. Fulana, leve umas coisas que eu comprei lá na minha casa de noite. Não sei. Aí são serviços, gente, que estão alheios ao contrato de trabalho. Tá? São serviços que o empregado não foi contratado para fazer. Então, se ocorrer isso no contrato de trabalho, o empregado pode dizer para o empregador, opa, stop. Não dá não. Tá? Eu estou realizando. A prova é difícil? Não é, depende. Hoje em dia com o WhatsApp, o pessoal perdeu o pudor, né? Para pedir as coisas no WhatsApp, o pessoal perdeu o pudor. Às vezes passa pelo empregado, dá bom dia, todo opa, bom dia, daí manda o zap. Aí vem o absurdo. Né? Quando tá ali na frente, não fala nada, mas depois manda aí, vem o zap. Fulano, vá ali, que eu esqueci de trazer o lanche, compre lá para mim na esquina, não sei o que. Claro, a proporcionalidade tem que reinar, né? Então, se for uma vez na vida, esporádica, aí a pessoa, tudo bem. Agora, se isso vem acontecendo com rotina e tal, então, serviços alheios aí para o qual a pessoa foi contratada, certo? Principalmente profissionais que têm uma profissão já pré-determinada, né? Pessoa que já tem a sua formação e tudo, e vai querer trabalhar no local, não vai querer ser desviado, né? Dos seus contratos. Então, foi a linha A, só ela. Então, essas faltas, recapitulando. Serviços superiores ou excessivos, cobrança excessiva do empregado. Serviços proibidos por lei. Serviços contrários ao bom costume, lembra lá E serviços alheios ao contrato de trabalho, ou seja, para o qual o empregado não foi contratado. Tá? Se o empregador começa a exigir isso aí a gente já tem aí a primeira, né? Hipótese do empregado pedir a rescisão indireta na justiça do trabalho. Ou seja, que o contrato de trabalho seja terminado por culpa do empregador. A letra B. A letra B, ela repete um pouquinho aquela questão, mas ela chega a esclarecer. Porque ela diz o seguinte, quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos, aí deixa claro, né? Quando o empregado for tratado pelo seu empregador ou pelos seus superiores hierárquicos, com rigor excessivo.
quando o empregado for tratado pelo seu empregador ou pelos seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O que é o rigor excessivo? O assédio, gente. Tá? O assédio ele pode ser vertical, né, e horizontal por colegas, mas quando ocorrer esse tratamento, né, é uma forma de assédio, né, assédio moral, né, com esse rigor excessivo, xingamento, destratamento, essas coisas, não dá, é o sinal, tá? O sinal. Correu uma vez, aí perdoa, aí depois de novo, então não dá. E às vezes você percebe que é só com um empregado que isso acontece, com os outros não acontece. Gente, empregado não é propriedade de ninguém não, tá? Empregado não é propriedade de ninguém não é para estar dando grito, não é para estar dando, não. Urbanidade no contrato de trabalho, é um dever do contrato de trabalho, é urbanidade. Você tem que tratar o empregado como você queria que ele lhe tratasse. Entendem? Então, urbanidade. Dessa forma, rigor excessivo não dá, não serve. Viu? A linha C. Quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. Difícil. Vamos lá de novo. Quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. Não estou entendendo nada não. Então, gente, é quando por conta da atividade desenvolvida ali perante o empregador, existia um perigo para a saúde ou segurança do empregado, um perigo mesmo, um perigo considerável, que vai ocorrer, tá? Provavelmente vai ocorrer. Aí o empregado pode dizer, opa, porque o ônus é do empregador nesse caso, porque o risco é dele da atividade desenvolvida, tá? Então, quando o empregado está nessa situação, ele pode dizer, ó, não vou, não dá. Exemplo, coronavírus. É um perigo manifesto de mal considerável. Salvo aqueles profissionais que têm o dever de trabalhar nessa que aí não podem alegar, tá? Por exemplo, pessoal da saúde, pessoal de segurança pública, eles têm um dever legal e eles não podem alegar. O médico não pode, não vou atender porque eu corro perigo. Então você não é médico. Né? Porque esse é um dos vírus que você pode pegar de tantos que você pode pegar exercendo a profissão. Então, não é. Mas outro profissional que não tem a obrigatoriedade legal de trabalhar e a ele é determinada uma ordem para trabalhar. Ele pode dizer, eu não vou, tá? Eu não vou, então, o vírus está aí, correndo solto e tal, eu não vou, então tá fora. É rescisão indireta, porque um perigo manifesto de mal considerado, você está querendo resguardar a sua saúde, em primeiro lugar a saúde, né? A linha D, quando o empregador não cumprir as obrigações de contrato. Essa é interessantíssima, tá, gente? Essa é interessantíssima. A linha D. Quando o empregador não cumprir as obrigações de contrato. Por que é interessante? Porque o contrato de trabalho ele tem obrigações mútuas, né? Então, ele é um contrato. Então, o empregado tem as suas obrigações e o empregador tem as suas obrigações, né? Qual a obrigação que o empregador tem? Pagar salário já é uma. Depositar FGTS, pagar o 13º, pagar férias, pagar hora extra. Então, se o empregador deixa de cumprir as suas obrigações, o empregado pode lhe dar justa causa. Falando de salário, existia a rescisão indireta por mora salarial. Existia não existe, claro, se atrasar salário, mas existia a rescisão indireta por mora salarial, que é o atraso no pagamento de salário. É um atraso constante de pagamento de salários ou não pagamento de salários. E aí, tinha uma súmula no TST que dizia que a mora só se configurava se o atraso fosse por mais de 3 meses. Ou seja, o empregado deveria aguardar 3 meses, tá? Deveria aguardar 3 meses. Na verdade, não é uma súmula, é uma lei antiga, que deveria aguardar 3 meses para que se configurasse a mora. Não precisa, tá, gente, hoje. Até o pessoal na rua, o pessoal fica comentando isso, mas o papel de vocês, operadores de direito, é dirimir a dúvida das pessoas. Eu pausa, aprendi aqui na aula de Direito do Trabalho 2 que não existe mais essa necessidade de ficar aguardando 3 meses. Atrasou um mês, tchau. Rescisão indireta do contrato de trabalho. E não é só salário não. Se você chegar de repente na Caixa Econômica e não recebeu
ali que seu saldo de FGTS foi atualizado, que o empregador não depositou, salvo exceções legais agora como esse período que a gente está passando, que o governo dispensou durante 3 meses, mas se não ocorrer isso, né, em situações legais, se você verificar o FGTS não está sendo depositado, é rescisão indireta também do contrato de trabalho, o seu contrato termina por culpa do empregador. A linha E e a linha F, tá? A linha E e a linha F, eu acabo falando das duas. A linha E e a linha F, elas dizem respeito às injúrias reais, às ofensas, a agressões que tanto o empregador como seus prepostos cometem contra o empregado ou contra seus familiares. Salvo se for em legítima defesa, né? Então, bateu, xingou, né? Deu um tapa na cara, ou então foi o gerente que bateu no empregado, não importa. Tá? O empregado pode dar justa causa, salvo se for em legítima defesa. Foi em legítima defesa, aí não vai, né, ter configurado a justa causa. A linha G de gato e a última linha. Nossa aula tá boa a aula hoje, né? Descontraída, né? Bacana. E falar da vida real é massa, né? Falar da vida real, da vida dos outros, não tem o que melhor. A linha G diz o seguinte: quando o empregador reduziu o seu trabalho, o trabalho do empregado, quando ele reduz o empregado, sendo esse empregado que ganha por produção, ganha por tarefa, e quando ele começa a reduzir, de forma que reduz drasticamente o seu salário, tá? De forma que reduz drasticamente o seu salário. Aí, gente, nesse caso, né, quando ele vai diminuir, né, drasticamente o salário do empregado, porque reduziu, de repente, ele está passando mais atividades para um empregado e deixando o outro de lado e eles ganham por produção, é justa causa. Tá? Porque assim, a divisão tem que ser equânime, né? Tem que ser igual. Ah, não importa porque eu não atendo o pessoal ruim, então me bota para fora se você não está gostando. Agora, você diminuir o meu salário de forma indireta, né? Isso aí é uma atitude, né, que vai de encontro ao princípio da intangibilidade salarial, né? Que é a proteção do salário que o empregado tem. Então o empregador não pode reduzir as tarefas, reduzir a produtividade do empregado de modo a prejudicar o seu contrato de trabalho. Beleza? Então, justa causa do empregador, artigo 483, a linha por a linha a gente viu, tá certo, gente? Aula que vem, a gente vai continuar falando da culpa recíproca. Aula 11. Abraço, bom final de semana. Vou gravar aula mais não amanhã. Bom final de semana, boa live.